a todos e todas. Vamos dar início ao painel de discussão Faz que Queremos, Brasil, que faz parte da Semana por um Futuro Sustentável, Justo e Inclusivo na América Latina e Caribe. Estamos com diferentes mesas focadas em diferentes países ocorrendo nesse momento. Estamos aqui com os nossos palestrantes, Isabela Mônica Vieira Teixeira, que é co-presidente do painel de recursos naturais da ONU, ex-ministra do Meio Ambiente, Denise Rios, diretora global de sustentabilidade da Natura, Carlos Eduardo Frickman Yang, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Cretan Caingang, representante da articulação dos povos indígenas do Brasil. A ideia do dia de hoje é a gente discutir um pouco a construção da agenda de sustentabilidade nacional, trazendo um pouco a perspectiva de diferentes atores, grupos que estão envolvidos na construção e também, claro, no impacto dessa agenda. Então, temos pessoas pelo lado do setor privado, pelo lado da academia, representantes da sociedade civil organizada, e também de governo, de painéis intergovernamentais. Eu queria começar com a Denise Rios, trazendo um pouco da sua experiência no setor privado, a importância desse setor na construção e execução de uma agenda de crescimento econômico sustentável para o país. E eu acho que é legal, Denise, você está agora na Natura, mas a gente já se conhece de outros tempos, de toda a sua experiência no Itaú também. Então, é legal trazer essa sua experiência do setor privado, tanto do lado da economia real, como também do setor financeiro. Boa tarde, Denise, muito obrigado por aceitar o convite. Então, o palco é seu. Muito obrigada pelo convite. Eu acho, assim, primeiro, excelente estar aqui e dividir essa conversa com tanta gente que já comigo, né? E aí no tempo vem mobilizando essa agenda, quando talvez esses temas que a gente está conversando hoje não fossem nem assim tão famosos, né? Tempos mais resilientes. Bom, queria começar, acho que trazendo um pouco o que é o desafio, né? E o que significa esse momento do setor privado. E, assim, começar de um ponto de o que aconteceu, né? Parece que no último ano, sei lá, nesse último momento, a gente tem visto aí um crescimento dessas conversas, né? Um olhar, vamos chamar de mais atento, né? Para impactos e para riscos já mapeados, não é de hoje. E queria trazer, acho que o contexto do que a gente está vivendo hoje, talvez semelhante e diferente, né? Semelhante ao que a gente está discutindo aqui, é que ele é diferente do que qualquer um de nós, talvez aqui na nossa geração, tenha vivido. Tá? A gente está vivendo hoje como empresa, como pessoas, um momento de quase parada universal, né? Nem se a gente desejasse, a gente teria conseguido combinar um momento em que quase todo mundo tem que parar e acaba percebendo com muito mais clareza intersecção de como as nossas decisões, as nossas escolhas, né, os nossos modelos de negócio e de economia trazem impactos que muitas vezes a gente já consegue perceber que nos afetam aqui, mas que muitas vezes a gente considerava quem dá o primeiro passo ou quem deveria começar a fazer isso. Aí eu acho que esse é o grande momento dessa reflexão que a gente está vivendo aqui. Tá? Então, acho que falar do papel do setor privado, trazer um pouco, nos últimos 10 anos, na minha experiência, na minha vivência no setor financeiro, com alguns de vocês aqui, eu acho que a gente se moveu de uma concertação, talvez, entre o que já estava virando ciência, né, a diferença entre risco, tá, e, de verdade, incerteza, evidência estatística. E o que a gente tem vivido nos últimos 10 anos, especialmente do lado da questão ambiental, é cada vez mais uma evidência de que, assim, não nenhuma dúvida sobre esses impactos e uma mudança de quanto isso poderia representar risco para um início de olhar de mobilização e, especialmente, acho que para o Brasil, o tamanho dessa oportunidade não desproporcional ao risco de mobilização e movimentação que a gente pode ter, se corretamente endereçada, e especialmente acho que é aí que o setor privado tem um papel diferente. Então, assim, se por um lado, sempre a gente viveu a discussão, né, de que o quanto de regulamentação, ou de parâmetros, ou de frameworks, ou de novas precificações a gente precisava ter para que isso acontecesse,
Eu acho que hoje, falando um pouco da minha experiência, né, mais recente, eu já fiz 1 ano de Natura, tá, e de acompanhar o setor privado através da lente da sustentabilidade, do impacto positivo. A gente já pode ver que acho que tem empresas que, especialmente no Brasil, e eu creio que a Natura é uma delas, podem ser um exemplo de que não existe incompatibilidade entre desenvolvimento econômico, preservação, tá? Inovação, tá? E tudo que é o papel empresarial, né? De gerar modelos de negócio, de gerar produtos, serviços que sirvam também, né, à sociedade onde ele está operando, tá? A famosa economia dos stakeholders, eu acho que o papel do setor privado tem cada vez mais demonstrado esse momento. Tá? Então, no setor privado, de modo geral, a gente tem visto aí, acho que um pouco mais, né, de articulação e já sinais de ações concretas, seja por compromissos ou seja por articulações, que a gente vem vindo recentemente, grandes exemplos, seja de enforcement de investidores, de articulação no setor financeiro, para, inclusive, desenhar uma melhor forma de financiar floresta em pé ou cadeias amazônicas, e mesmo compromissos, aí vou usar o exemplo da Natura. No meio dessa pandemia, a Natura já tinha uma visão, por exemplo, 2050, onde a Amazônia era colocada, por exemplo, a gente tem boa parte da nossa história de negócios quase que intrínseca, né, a esse bioma e feita através de parcerias, de cadeias, de uma crença de que a cooperação e a colaboração são a chave para a gente construir e ser parte desse ciclo. Acho que, além da Visão 2050, o grupo, que hoje é um dos maiores grupos de beleza do mundo, é a 4ª maior empresa de cosmético do mundo, lançou um compromisso e agregou um valor a mais, um dado a mais, aos tantos outros compromissos que a gente já tinha de ser parceiro e desenvolver comunidades e novos modelos na Amazônia, garantir a preservação, tá? Então, o compromisso era de preservação através das nossas atividades e promover indiretamente isso, mas como grupo a gente assume não só um volume de investimentos, tá? Mas nos próximos 10 anos, a gente, através de parcerias, trabalhar para que a gente tenha, por exemplo, o desmatamento zero na Amazônia, o que assim, por si só, já digamos, desafiador. Então, acho que o primeiro papel do que a gente faz aqui, primeiro assim, acho que um compromisso público de que não existe incompatibilidade, muito pelo contrário, de que qualquer modelo que queira realmente gerar desenvolvimento concretamente, ele tem que conciliar, tá? Desenvolvimento econômico com prosperidade social, tá? E desenvolvimento e preservação ambiental, no mínimo, tá? Mas que mais do que isso, talvez essa seja a grande fonte de inovação, tá? E a grande fonte no setor privado, trabalhando articuladamente, a gente conseguir desenvolver, especialmente em alguns lugares, tá? Em alguns momentos como esse, tá? Uma articulação que torne ações empresariais concretas, tá? E grandes exemplos de modelos de negócio com esse tipo de impacto. Tá? Então, a Natura, acho que do olhar que a gente vem trazendo cada vez mais é comprometida com isso. Então, essa meta, por exemplo, de zerar o desmatamento ilegal e fazer isso com parceiros, promover que isso aconteça com parceiros de todos os setores, ou seja, criar esse ambiente, mas ao mesmo tempo, ativamente, propor que essa discussão tem que ser feita e a gente quer ser parte disso, é um dos compromissos mais relevantes que eu acredito que a gente tenha feito publicamente. Mas mais do que isso, mover empresas, investidores que têm um papel-chave, acho que nessa agenda, tá? Bem como gerar esse debate, tá? E essa concertação no debate público, influenciando a agenda governamental, tá? É uma outra contribuição que o setor privado mobilizado, tá? E aplicando o know-how que normalmente é emprestado, né, a modelos de negócio, para gerar também esse shift, essa inflexão na agenda, é a melhor contribuição que a gente pode fazer como empresa, tá? Mas também mobilizar o setor empresarial no sentido de ser exemplo e mostrar que é possível. Tá? Que eu acho que é alguma das coisas que recentemente a gente parou de falar. Recentemente, acho que a grande mobilização que a gente vê
é que ninguém mais pergunta se deve fazer, tá? E por 10 anos, tá, no setor financeiro, a grande discussão, acho que no setor financeiro e no empresarial, é se era possível. Acho que a nossa grande discussão se moveu para um lugar de que talvez não existam, nos próximos 10 anos, muitos modelos de negócio diferentes disso, tá? E que, de verdade, se isso não é a essência, né, do nosso modelo de resultado, num negócio de impacto não são, na atual percepção, tá? Pelo menos a imagem mais positiva do que é a contribuição de uma empresa real, nas suas cadeias de valor, através de seus colaboradores, do jeito que ela faz produtos e serviços e do jeito que ela endereça essa capacidade empresarial para momentos como esse, para reparametrizar o que a gente chama de sucesso, eu não consigo imaginar que a gente vá ter nos próximos 10 anos muitos negócios ainda assim totalmente dissociados ou divorciados disso. Tá? Eu acho que esse é um momento único para posicionar a discussão aqui. Existem inúmeros exemplos, né? Seja a carta do CEBEDES, que começou a movimentar essa articulação, mas que já tem algumas ações concretas, seja o exemplo do nosso compromisso, que nos permite, inclusive, ser cobrado publicamente, mas seja também os nossos quase 20 anos de ecos, né, que é um exemplo do que pode ser na Amazônia, tá? Com respectiva publicidade do quanto operações como essa geram a preservação de 1,1 milhões de hectares de floresta, que na minha opinião é pouco, tá? Mas que é bastante a gente olhando dessa ótica, mas ao mesmo tempo criando também um modelo de desenvolvimento e viabilidade que para a Amazônia garante que as populações que estão envolvidas nessa cadeia tenham quase dobrado seu IDH, o seu índice de renda, mas principalmente de bem-estar, né, educação e outras coisas, ao mesmo tempo que esse modelo é o que viabiliza a gente ter uma marca que traz hoje ativos da floresta para as pessoas e esse tipo de inovação que pode ser transformada também em produto. A gente usa muito esse exemplo para dizer que porque o modelo é assim, a gente tem uma marca fazendo 20 anos, não o contrário. Tá? Então, queria muito abrir minha fala dizendo que eu acho que é esse o papel do setor empresarial, nesse momento, especialmente de parada para repensar realmente o que pode ser feito, e que nos próximos 10 anos, o que a ONU está chamando da década da ação, tá? Eu acho que a palavra é essa, nós não temos muito mais tempo para não fazer grandes concertações ou grandes movimentos que nos deem a oportunidade de estar aqui nos próximos anos com modelos do que eu vou chamar novo eficiente. Tá? Então, eu queria muito agradecer e trazer o debate, acho que nesse ponto. E, assim, de um lado ainda bastante preocupada, mas de outro um tanto mais otimista do que talvez eu tivesse nos últimos 10 anos, eu acho que a gente tem um momento único para fazer isso aqui, especialmente no Brasil. Perfeito, Denise. Aproveitando seu último ponto sobre otimismo, queria já fazer uma perguntinha para você responder assim, 2 minutos, que antes a gente tinha muito essa interpretação de que se o governo não colocar determinados temas na pauta, o país não vai avançar na direção que se espera, né? Mas nos tempos recentes a gente tem visto que, pelo menos no caso da sustentabilidade, o setor privado e falando de empresas e instituições financeiras, eles têm avançado com uma agenda paralela. Né? O que você destacaria nesse movimento, em termos de pontos principais e também em como ele opera, né? Essa questão de ter uma agenda paralela? O que você destaca nesse ponto e como é que o setor privado pode continuar contribuindo para, mesmo com uma inércia do governo, no melhor dos termos, né? Continuar avançando em termos de sustentabilidade no país? Olha, de verdade, eu acho que talvez paralela seja um bom jeito de olhar, mas talvez, para mim, o que eu acho que eu vejo nesse momento agora é que o setor privado, ele entendeu claramente, eu acho, tá? Os riscos de competitividade, tá? Que a gente tem, inclusive, competitividade real, não só em termos de produtos, né, de empresas brasileiras, o que significa cada vez mais, quando aquilo que talvez há 10 anos atrás fosse uma tendência, fosse lido como isso, né, algum dia a gente tem que se preocupar ou tem que modelar, quando é que a gente tem que modelar isso? Né? Muitas vezes, algumas discussões como
né? Carbono, a gente já tem mercado há tanto tempo, quando de verdade teremos precificação dessa externalidade ou a eventual necessidade de ter esse movimento para que você comece a incorporar os preços, né, nas suas análises de risco, na sua precificação, na sua viabilidade de produto. Então, o que eu vejo que recentemente aconteceu é essa visão de que, independente dessa agenda, muito começou a se materializar como modelo de negócio, definitivamente. E eu acho que o Brasil sentiu isso especificamente mais fortemente nos últimos 2 anos. Então, um dos claros movimentos vistos pelo mercado financeiro, que já vinha trabalhando há anos, tá, nesse tema, e já vinha desenvolvendo isso, foi, de algum lado, uma mobilização. Então, alguns exemplos, né, o princípio de bancos responsáveis, que veio também na carona do próprio trabalho que o PRI, que aumentando essa agenda de compromisso dos bancos e também dando esse conhecimento. Movimento dos investidores, então, com a entrada de investidores, digamos, menos tradicionais, né, não tão ESG, mas do mundo normal, nessa visão de que se isso não representa risco, ele representa oportunidade, para não dizer os dois. E que não daria para avaliar a viabilidade de uma empresa ser eficiente financeiramente, desconsiderando impactos absolutamente reais que a gente já está vivendo. Então, a gente se moveu de uma mobilização para dados e conscientização, e agora a gente talvez viva aqui no Brasil um movimento que a gente já está vendo em outros lugares, que é quase uma corrida, tá? Quase a gente, para materializar isso em processos. Onde é que a gente se vê e acha importante, tá, como Natura, trazer essa história? Usando novamente o exemplo de, por exemplo, a Amazônia, esse é um programa que a Natura desenhou, existe um programa Natura, chama Programa Natura Amazônia, para coordenar toda a nossa ação na região e, inclusive, aumentar o engajamento. Seja colocando mais pessoas no mesmo parque, que é um ecoparque lá, assim, promovendo que esse modelo é possível, tá? Estou usando aqui a Amazônia como um exemplo, mas porque eu acho que talvez ela seja algo mais concreto na cabeça das pessoas, o que também é recente, tá? Então, de verdade, o que agora a gente vai viver é que aquilo que era mobilização vai virar ação. Grandes empresas, elas não estão mais desconsiderando a agenda ou considerando como uma agenda que vai junto com os negócios, mas cada vez mais ela é a essência do compromisso, tá? Que fortalece, como talvez melhores momentos dessa crise, o quanto é fundamental que esses líderes empresariais construam essa cultura, tá? Transformem isso em modelo de negócio e ajam em cooperação para que essas práticas alavanquem rapidamente. De fato, não é que a gente não precisa de mobilização ou mesmo criação de conhecimento, ou temas que a gente vai ter aqui, e mesmo regulamentação. Ela super facilita, ela dá segurança jurídica. Sim, existe, quanto mais articulado e mais coordenado for esse movimento, maior a capacidade dele ser sustentável, dele não ser um estica e empurra cada vez mais ou cada vez que a gente tem uma transição. Acho que esse é o desafio desse momento, para a gente ter mais convergência e mais ação. Mas, definitivamente, acho que temos várias provas de que, a despeito de não termos ainda precificação, regulação ou toda a clareza que gostaríamos, é concreto que ser uma empresa neste mundo de hoje, sem considerar essa agenda como essencial, já não é mais possível, especialmente uma grande empresa. Perfeito, Denise. Muito obrigado. Normalmente voltaremos com você daqui a pouquinho com mais perguntas, né? Inclusive, para os participantes, qualquer pergunta vocês podem mandar pelo chat, e aí a gente faz mais para o final, vamos ter uns minutinhos para fazer essas perguntas a cada um dos painelistas, né? Seguindo essa ideia de falar da agenda de sustentabilidade brasileira pela perspectiva de diferentes atores, eu queria seguir com o Cretan, com a sua visão de como a sociedade civil está encaixada nessa agenda, como é que ela apoia na construção e também como é que ela recebe esses impactos, né? E também trazendo um pouco da visão mais específica também dos povos tradicionais. Então, o Cretan é com você.
Então, boa tarde a todos, né? E, como você já falou, meu nome é Cretan, eu faço parte da coordenação executiva da PIB, né? A Organização Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e já deixar bem claro aqui a posição nossa como a PIB sobre o acordo Mercosul e União Europeia. Primeiro que a gente é contra esse acordo, porque esse acordo não tem garantias nenhuma sobre os direitos territoriais indígenas, sobre desmatamento, sobre garimpo, e as invasões dos territórios, as queimadas, né? Não tem nada disso. Então, aí já nós temos um ponto. Mas para o capitalismo é uma maneira de olhar como negócio o Brasil, principalmente num momento como esse, que nós estamos dentro de uma pandemia, as queimadas no Pantanal, né, as queimadas na Amazônia, no Cerrado, continuam da mesma maneira, desde que foi criado o conselho aí do Conselho da Amazônia aí pelo vice-presidente da República, aumentou em 70% as queimadas na Amazônia, os garimpos em 70%, né? E o desmatamento não para em momento nenhum. Então, para nós, na nossa visão, a gente escuta muito essa questão da floresta em pé. A gente escuta muito a questão aí da questão do carbono. Só que a gente não leva em consideração, pelo outro lado, que é o lado do empreendedor, da empresa, que 80% da biodiversidade do planeta hoje fica em territórios indígenas, que hoje no mundo nós somos 0,5% da população mundial, com 82% de toda essa biodiversidade. Assim como é o Brasil, 0,2% somos nós os indígenas, mas com 80% toda a biodiversidade ainda dentro das nossas terras no Brasil. E esse modelo que se instalou no Brasil aí já nesses últimos 20 anos, e agora a gente chega num modelo do qual nós, os indígenas, estamos fora desse processo, e isso nos resta lutar pelas nossas terras, lutar pelas nossas florestas, entrar nessas discussões internacionais, como é o acordo aí com a União Europeia, é o acordo com a Noruega, com a Suíça, Canadá, Estados Unidos e China. Porque, primeiro, nenhum dessas empresas que são dessas instâncias, elas têm garantias alguma sobre esses acordos aqui no Brasil. Eles não têm garantia de monitoramento dos produtos, de onde que sai, se sai de garimpo, se sai de desmatamento, se sai de queimada, se sai de áreas onde que ainda nós temos trabalho escravo no Brasil, e nesse momento cresceu muito trabalho escravo no Brasil nesses últimos anos. Então, não existe esse monitoramento. E, pelo outro lado, é a questão desse discurso que as empresas têm, né? Principalmente as europeias, que é essa questão que temos que reduzir as queimadas na Amazônia, temos que preservar o meio ambiente, mas continua investindo aqui no Brasil. Nós tivemos o ano passado na jornada na Europa, que passamos aí em 12 países e 9 cidades na Europa, aonde que a gente ouvimos Bayer, Nestlé, ouvimos Cargill, Monsanto, Bunge, empresas que trabalham com minério no Brasil, que vendem turbina para hidrelétricas aqui no Brasil. Todas as maiores redes empresariais nós ouvimos na Europa. Mas a gente não viu preocupação nenhuma pelo lado deles sobre a questão. O que eles querem é o livre comércio. Eles querem vir aqui, independente das vidas indígenas, independente das vidas das comunidades tradicionais. O Brasil aí, nós estamos aí, somos um dos maiores assassinos de ambientalista, né? Como a gente está acompanhando, de pessoas que lutam pelo meio ambiente. Então, esse modelo econômico que se instalou nesses últimos 2 anos é um modelo que não é bom neste momento para o acordo aqui no Brasil. Para nós, nós se tornamos muito vulneráveis a partir do ano passado, quando se acerrou as invasões dos territórios, aí através do que eu já falei, que foi queimada, grilagem de terra pública, principalmente grilagem de terra pública. Isso daí nos fragilizou, e hoje nós estamos num momento aí do Covid-19, né, que é a pandemia que se instalou em nossos territórios, e ainda continuamos os mais vulneráveis. Se no Brasil as coisas
tem aí a se estabilizar devido à questão do Covid. Para nós, os indígenas, só estamos no início desse Covid ainda. Para nós, ainda, a gente, a pandemia, para nós, quando houve outras pandemias, até hoje ainda, muitos dos povos indígenas no Brasil ainda tem o resultado das primeiras pandemias que tiveram aí nos anos 60, 70, anos 40, ainda a gente sofre com essas pandemias. Então, para nós, o Covid é só o início. E dentro desse modelo econômico aí que os países querem com o Brasil, nesse momento, é premiar essa política genocida social, genocida ambiental e genocida contra povos que defendem a natureza e que preservam a natureza, que hoje a briga nossa como povos indígenas não pertence só a nós, os povos indígenas, porque hoje o mundo tem um inimigo em comum no Brasil, que é essa política de desmatamento, né, essas leis, essas medidas provisórias, regularizando dentro do Congresso Nacional a regularização de terras aqui no Brasil aí que veio de grilagem, para poder aumentar mais aí seus capitais, poder aumentar mais aí a boiada, poder aumentar aí o plantio da soja, né? A soja, por exemplo, ano passado a gente esteve conversando com várias empresas que são na Europa lá que levam soja aqui do Brasil. A gente ficou sabendo que a soja que vai em formato de farelo lá é para alimentar gado na Holanda, porco na Alemanha, galinha na Inglaterra, na França e peixes lá na Noruega. Então, essa porcentagem aí de quase 35% do território brasileiro aí do agronegócio, que são pessoas do agronegócio que são propriedades individuais, diferente das terras indígenas, que são terras de uso coletivo, assim como são de comunidades tradicionais, como pescadores, ribeirinhos, quilombolas, faxinalenses. Então, é diferente o nosso modelo e não se encaixa nesse momento que o mundo vem passando, que é sobre a questão das mudanças climáticas no planeta e o aquecimento global. Então, o modelo que se instalou hoje dentro do Estado brasileiro, na visão nossa como a PIB, e por que nós somos contrários a esse acordo nesse momento, é devido a premiar essa política aí, que nada de bom vai trazer para nós, povos indígenas, e ninguém senta com a gente. Só senta com a gente quando vai querer tirar alguma coisa, ou ganhar, ou pesquisar algum produto, ou pesquisar alguma medicina nossa, ou pesquisar o nosso conhecimento para transformar isso em medicamento, em medicina, para ganhar dinheiro em cima disso. Mas nós estamos aí sem as nossas terras demarcadas no Brasil, porque a maior briga que a gente tem com esse governo, que ele declarou para nós que ele não demarcaria 1 milímetro de terra mais no Brasil enquanto ele fosse governo. Só que nós temos uma população de indígenas que estão embaixo de lona, embaixo de acampamento, de frio, de calor, e 70% dessa população são crianças, que é o futuro do nosso planeta. Então, no Brasil, hoje, não existe um governo que a gente possa sentar para a gente planejar alguma coisa, porque tratou nós já como inimigo, e o que nós resta é fazer essas viagens na Europa, sentar com parlamentares. Nós tivemos em todos os parlamentos desses 12 países e dessas 19 cidades, e tivemos também em Bruxelas, no Parlamento Europeu, discutindo. Ou eles mudam o modelo econômico deles através das leis, respeitando as leis internacionais e os tratados que se fazem, porque o Brasil não respeita a Constituição, o Brasil não respeita as convenções que assina, não respeita os acordos que assina. Governo nenhum, ele tem o modelo econômico dele, o modelo de desenvolvimento dele, ele vai aplicar e respeitando o direito originário que é nosso com povos indígenas. Então, a princípio, a minha fala inicia aqui e fico no aguardo aí para a pergunta que, se for possível, responder. Perfeito, Cretão, muito obrigado. É muito importante ter essa visão. E aproveitando esse último comentário do governo não sentar com vocês, acho que tem um ponto importante para trazer, é exatamente esse, né, que a sociedade civil organizada, no geral, vem sofrendo restrição da participação nesses espaços, digamos, formais, né, com o governo, para a construção de políticas públicas, os povos tradicionais ainda mais. E qual você diria que, então, a importância do papel de vocês, talvez um novo papel, uma nova maneira de desempenhar essa função, porque a voz de vocês precisa ser ouvida e precisa ser levada em conta, e como é que vocês estão seguindo para fazer com que isso seja, de fato, concretizado? Então, a princípio, nós tivemos algumas vitórias aqui, né? Mas tudo via Supremo,
né, que foi a questão aí do não acontecer reintegração de posse agora durante a pandemia, né, por parte das terras, onde que são terras nossas que são reivindicadas para demarcação. E foi outra vitória que a gente teve aí na sequência, que foi a questão de que o governo está obrigado pelo Supremo a criar uma política sobre o enfrentamento do Covid devido à fragilidade do nosso povo, que é o que está mais... Nós estamos com 8%, né, de mortandade, né, sobre a população. O tamanho da nossa população é pequeno, então a gente está uma porcentagem bem maior do que a população brasileira. Então teve algumas obrigações aí que a gente acabou. A outra foi que a gente derrotou o governo que vetou 21 dentro de um projeto de lei que a gente tinha de combate ao Covid, que respeitava os indígenas, respeitaria aí o quilombola e comunidades tradicionais, que era o primeiro, número 1, era o direito à água e o saneamento básico. Foi o primeiro item que ele vetou. E a gente conseguiu derrubar no Senado os vetos dele, e agora ele se sente obrigado, tanto pelo Supremo quanto pelo Congresso, pelo Senado, a ter essa política. E para nós, assim, o principal é continuar esse diálogo com a Europa, é continuar esse diálogo com a China, é continuar esse diálogo com os Estados Unidos, com o Canadá, que é essa frente que eu faço parte, é de que a gente precisa construir um modelo de uma política econômica de compras no Brasil e principalmente o consumismo, porque tanto a Europa, pelo que a gente viu lá e outros países que a gente tem, que o investimento deles sobre produtos, na parte dessa comunicação que eles fazem para vender um produto, é muito grande, eles investem muito no marketing desse produto, então faz com que a população também precisa ter essa consciência de quanto mais você consumir, mais vai explorar o país do outro, mais vai explorar o continente do outro. E os mais afetados, geralmente, somos nós, os povos indígenas, porque vai ter que tirar de algum lugar, vai ter que regularizar algumas normas, vai ter que passar por cima, driblar as regras, como disse o ministro do Meio Ambiente, nós precisamos flexibilizar as regras ambientais. Então, tem essa necessidade no caso do investimento. Em momento nenhum, quando a gente esteve na Europa, a gente pediu que os produtos brasileiros fossem boicotados, mas a gente deixou bem claro que a gente, de alguma maneira, o desinvestimento no Brasil tinha que ser reavaliado tanto pelas grandes confederações de empresas, quanto por todos os parlamentares dos países, principalmente do Parlamento Europeu, né, como é que é, do Canadá, Estados Unidos, China. Então, tem essa necessidade deles rever essa política, porque senão a gente não vai avançar. Clima, mudança climática não casa com desmatamento, com queimada, né, com garimpo, não casa com isso. Então, há uma necessidade muito grande das empresas rever esses conceitos. E se nós queremos um país justo, se a gente quer uma política justa, a gente precisa ouvir essa população. Que essa população é vulnerável, né? Há 520 anos aí que a gente vem enfrentando essa ocupação europeia no Brasil e não é fácil. Todo tempo nós temos que estar mostrando, sobrevivendo, resistindo. E se nós temos uma resistência com povos indígenas aí, é porque alguém investe aí contra nós e nós temos que resistir. E as nossas vidas são muito importantes para o planeta. Então, não é ter só a árvore em pé, não. A árvore em pé, ela cai. Alguém derruba, alguém queima. Agora, bota nós lá para ver. Bota nós os indígenas, bota as comunidades tradicionais para ver se a árvore não vai ficar em pé. Mesmo que a gente tenha que dar a nossa própria vida, mas a árvore vai ficar em pé. Então, é isso. Perfeito, Cretan. Muito obrigado. Também vamos voltar com você daqui a pouco com mais perguntas, né? E dando seguimento aqui às apresentações iniciais dos nossos panelistas, eu queria chamar o Carlos Eduardo Yang, Cadu, né? Falando, a gente ouviu um pouco da perspectiva do setor privado, da sociedade civil, dos povos tradicionais. Importante também a gente ouvir, ainda mais nesses tempos complicados, né, da necessidade da academia e da ciência para elaboração e implementação de políticas públicas efetivas, né? Então, Cadu, com você. Boa tarde, Fred. É um prazer estar com você e com todos os demais. É uma grande alegria estar num fórum onde eu vejo pessoas amigas. Eu olho para as pessoas e vejo, nossa, existem pessoas
ainda temos gente que realmente quer fazer uma transformação. E essa transformação ela é mais do que necessária. Eu estou vindo de uma maratona de reuniões e eventos desde o início da semana, e é impossível que eu acabe não embaralhando as coisas, porque uma das reuniões foi, eu faço parte do conselho de administração de uma grande organização não governamental, e estávamos discutindo critérios de aceitação de doação. Podemos aceitar parceria com qualquer agente, e infelizmente a conclusão que a gente chega, a Denise já até concordou comigo, né? A Natura é eu tenho muita felicidade de estar com a Natura. Para dizer que eu não estou fazendo propaganda, eu tenho um enorme prazer de estar com o Boticário, Grupo Catarata, Cital, e tem coisas bacanas acontecendo, mas infelizmente não é a norma. Hoje de manhã eu tive uma reunião num grupo de trabalho no CEBET, onde eu faço o papel chato de ser aquela pessoa que mostra que o imperador está nu. Né? Foi colocado aqui no chat uma questão do greenwashing. Há uma tendência nossa de ocultar as coisas e apresentar coisas bacanas, lindas, maravilhosas, mas o imperador está nu. Uma analogia que eu sempre costumo fazer, a discussão hoje de manhã era o futuro do capitalismo, pensando daqui a 30 anos. E a melhor maneira que a gente tem de entender uma projeção para o futuro é olhar para trás, olhar para o passado. Há 30 anos atrás havia a queda do Muro de Berlim e uma falsa ilusão de que o mercado sozinho ia resolver tudo. O livro mais famoso desse período, escrito por Francis Fukuyama, é um artigo, na verdade, sobre o fim da história. A partir de agora, o mercado se resolve, o que a gente tem que fazer? Deixar o mercado funcionar, que as desigualdades vão ser resolvidas. É do alto interesse das empresas a solução de todas as desigualdades, seja a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade regional, a desigualdade ambiental, todo tipo de desigualdade que a gente encontra. E, infelizmente, os últimos 30 anos, onde prevaleceu essa ideia de Estado mínimo, de ausência de política pública, com uma supervalorização do privado e uma demonização do público, o resultado é uma tragédia que, no caso específico do Covid, não é que ela é causada pelo Covid, mas a presença dessa pandemia revela onde há fragilidade institucional, onde há desigualdade, o resultado é muito pior. Eu vou fazer um pouquinho de propaganda aqui. Esse é um livro que nós escrevemos e foi escrito entre março e maio. Desculpe, Isabela, estou fazendo de novo propaganda, você já viu, tá? Está no link para download gratuito, já está passado aí para vocês, por favor, circulem. É um livro discutindo exatamente perspectiva econômica. Eu sou economista, sou professor de estudo de economia, o Fred foi meu aluno no Instituto de Economia. Então, nós temos um viés de economia, mas também de política pública, e por essa nossa militância é uma questão ambiental. O que a gente se depara? Uma sociedade que é desigual, que é injusta, quando ela enfrenta um problema como o Covid, ela vai ter um resultado muito pior do que uma sociedade que está estruturada, que está consolidada, com políticas públicas bem estabelecidas. Então, quando a gente contrasta países, diga-se de passagem, não é uma coincidência, onde há uma forte presença, por exemplo, de mulheres no poder. Aí você pode escolher a lista, indo da Alemanha à Nova Zelândia, onde as mulheres estão no poder, você tem um tipo de ação muito mais proativo, muito mais efetivo, onde você tem homens no poder, não tem, e por aí vai, né? E no caso brasileiro, nós somos o país da desigualdade, a nossa história é a história da desigualdade. E se a gente volta ao século XIX, o Brasil teve a oportunidade no século XIX de se projetar para frente. Como? Se libertando da escravidão. Eu nem vou tocar no tema indígena, porque esse eu gostaria de fechar falando da questão indígena. Mas vamos começar pela nossa desigualdade em relação à questão da população africana escravizada. Em 1823, tem a discussão da primeira Constituição brasileira, o que a gente faz com o indígena, o que a gente faz com o escravo. Eles são cidadãos, e aí o problema é que a grande maioria da população brasileira, em 1823, 1824, ou era escravo negro, africano, ou era indígena.
Os búlgares, como eram chamados, não podiam ser considerados cidadãos porque eles eram contra o Estado brasileiro, quando, na verdade, nós é que estávamos negando a cidadania indígena. E os escravos haviam um problema. Como é que alguém pode ser cidadão se ele pertence a outro? E, diante desse dilema, o que fazemos? Vamos implementar os princípios de cidadania, lembrando que a Revolução Francesa já havia ocorrido. Os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade já estavam presentes há muito tempo, né? A gente opta pela cidadania ou a gente mantém, dá um jeitinho e empurra com a barriga o status quo. A gente empurra com a barriga, então na primeira Constituição brasileira tem uma figura interessantíssima, que existe a figura de quem é brasileiro e quem nasceu no Brasil. Agora, cidadão brasileiro tinha que ser liberto e ocidental, ou seja, basicamente brancos. Aliás, diga-se de passagem, foi estabelecido sufrágio, mas apenas sufrágio masculino. As mulheres só ganham direito de sufrágio na década de 30. O que, diga-se de passagem, por uma questão histórica, eu acho justo que nos próximos 100 e poucos anos os homens não votassem, só votassem mulheres, eu tenho certeza que o resultado ia ser melhor. Enfim, a gente produziu, tem um artigo específico sobre isso, discutindo como essa visão excludente está na nossa raiz e se reproduz. Se a gente tivesse, em 1824, 1830, optado pelo fim da escravidão, nós teríamos um país muito melhor hoje. Por quê? Porque nós não teríamos que lidar com uma enorme dívida, um enorme passivo social que se revela em qualquer instante e que se revela na epidemia de Covid. Qual é o resultado? Quem é que sofre mais? Indígenas, negros, periféricos, pobres. Por quê? Porque são os desprovidos de Estado. O Estado não foi feito para protegê-los. Diga-se de passagem, quando a gente iniciava um Estado social, um Estado de bem-estar, esse Estado entra em colapso e nós vivemos agora uma ditadura do pensamento da austeridade, de que o corte é o que é importante. Eu vou avisar para vocês que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual pertenço, onde o Fred estudou, teve um corte linear para o ano que vem de 20%. Ou seja, se este ano nós já estávamos em crise por falta de recursos, ano que vem teremos que lidar com o que nós temos hoje, menos 20%. E esse corte é para todo o sistema federal brasileiro. Como eu posso imaginar um país se projetando para o século XXI se eu tenho uma mentalidade que cada vez mais retroage ao século XIX? Eu costumo dizer que se dependesse do Congresso atual, a Lei Áurea não teria sido assinada. Por quê? Porque a escravidão era... Você acabar com a escravidão ia ter problema de competitividade de commodity, o preço do alimento ia subir, ia ter crise externa porque ia faltar divisas, porque você ia exportar menos. Então, todo tipo de argumento para manutenção da desigualdade permanece. E o resultado disso? O resultado disso é pujança? O resultado disso é o quê? Nós vivemos há 5 anos já uma paranoica perseguição de uma pseudo-austeridade que tem nos resultado em redução de atividade econômica. Se isso tivesse, ok, gera desigualdade, mas o produto aumenta. O bolo, você não reparte o bolo, mas o bolo cresce. Ou você não limpa o bolo suja, mas ele cresce. Mas não, na verdade, o PIB per capita hoje no Brasil é inferior ao início de 2010. E para quem pensa que eu sou ambientalista, eu não sou não. Eu sou professor de macroeconomia e contas nacionais. Eu leciono especificamente como se mede a inflação, como se mede o PIB. Aliás, esse é um discurso ótimo, né? Como é que se mede? Todo o debate que começa a falar de PIB, e como é que se mede o PIB? A pessoa não sabe como é que mede o PIB da Polícia Militar. Aí a pessoa leva um susto, a Polícia Militar tem PIB? Ela tem PIB, por aí vai. Então, a gente precisa, antes de mais nada, resgatar um projeto de Brasil em que se pense para frente. E pensar para frente inclui políticas públicas. E o grande problema nacional que é a desigualdade, em todas as suas dimensões. Agora, pensar esse para frente requer também que a gente traga conhecimento e a gente traga participação. Em relação às empresas, eu lamento, mas desculpe, Denise, eu entendo todo o seu discurso, eu acredito que você pratique ele na Natura, mas, infelizmente, se esse discurso fosse a tônica, nós não estaríamos com crescimento de 34% do desmatamento, nós não teríamos 10% do Pantanal queimando, nós não teríamos aumento do desmatamento na Mata Atlântica,
nós não teríamos a proliferação, a explosão de liberação de agrotóxicos, nós não teríamos a desregulamentação da simples identificação de produtos geneticamente modificados. Nós não teríamos, enfim, essa situação de retrocesso, que agora, inclusive, temos a possibilidade de retrocesso político, quando a novidade nesse país é um presidente da República dizer que quer encher a boca de um jornalista de porrada por ele fez seu trabalho de fazer uma pergunta que todos nós queremos saber. Okay? Enfim, diante de todo esse quadro, o que cabe à ciência, o que cabe à universidade? Em primeiro lugar, ensinar cidadania. Ensinar cidadania é, inclusive, saber as limitações. Eu estou voltando à questão indígena, eu estou me alfabetizando com questão indígena. Eu peguei um livrinho do Reinaldo José, 1499, para entender um pouco, porque nós somos, em relação a essas desigualdades estruturais, a começar pela nossa desigualdade original, básica, que é a questão indígena, nós somos analfabetos. Eu hoje, pelo menos, consigo ler que o Crepé é um caingangue, é tronco G, ele não é Guarani, pelo contrário, não é tronco tupi. Existe uma história, existe uma cultura que nós perdemos e que desprezamos ao tratá-los como o resto. A mesma coisa com as culturas africanas, a mesma coisa com as culturas tradicionais, os ribeirinhos, os favelados, que são a reprodução dessa desigualdade no âmbito urbano, né? São as duas faces da mesma moeda de violência e exclusão. Então, a primeira coisa é ensinar cidadania. Nós temos um monte de problemas na universidade, eu sou extremamente crítico a um monte de coisa que a universidade faz. Eu participei ontem à tarde, eu participo de um painel de ciência para a Amazônia, na qual eu sou responsável por um dos capítulos. A gente tem que escrever uma proposta de bioeconomia e o tempo inteiro eu tenho que lembrar as pessoas, pé no chão, vocês não adianta sonhar com o castelo, você tem que construir a partir do real, a partir dos agentes que estão aqui. Eu acho que a Isabela vai dar uma aula sobre isso para a gente. O que é possível fazer? Mas a gente erra, a gente viaja, a gente tem dificuldade, mas a gente pelo menos está tentando. Inclusão. E dentro do nosso objeto de estudo, seja lá o tema que eu colocar a questão da inclusão e da desigualdade no escopo dela. Ou seja, é importante que, seja lá que tema você vai discutir, ter uma percepção de ciência cidadã e participativa. Então, se eu trabalho com economia, eu tenho que entender como as relações econômicas afetam as questões de desigualdade, seja desigualdade econômica, seja desigualdade social, seja desigualdade ambiental. E eu acho também que é nosso papel propor. E isso eu estou aqui disposto, eu vou encerrar agora, porque eu acho que o tempo está curto, Fred, depois a gente pode discutir mais. Uma das maneiras pelas quais, dentro da minha área, que é a ciência econômica, a gente pode contribuir é mostrar que, teoricamente e empiricamente, faz sentido uma outra economia. Uma economia de inclusão, uma economia de cooperação, uma economia onde o Estado não é o inimigo do setor privado, ou vice-versa, eles cooperam. Para que eu tenha uma economia forte, eu preciso de um Estado atuante, indicando as políticas públicas, eu preciso de um setor privado forte, atuante, que gere o dinamismo necessário, eu preciso de um terceiro setor, de uma sociedade civil vigiando a ambos, eu preciso de inclusão. E, especificamente na área ambiental, desculpa mais uma propaganda, eu vou dar aqui um exemplo específico. Quanto Vale o Verde é um trabalho que nós fizemos sobre a importância econômica das unidades de conservação. Também está disponível para download gratuito, vai ser colocado aí o link para vocês poderem fazer a Liliana vai colocar para fazer o download. Qual é a ideia? Conservação ambiental não só aumenta a atividade econômica, logo aumenta o PIB, como melhora essa atividade econômica. Existem diversas possibilidades de eu fazer atividade econômica. Eu posso fazer atividade econômica escravizando o africano, derrubando a floresta, expulsando o indígena para botar cana-de-açúcar. Isso é uma maneira de gerar atividade econômica. Só que ela vai gerar o quê? Um resultado de aumento de atividade no curto prazo e desigualdade no longo prazo, que vai ter um custo. Resolver os problemas, por outro lado, reconstrução urbana, reflorestamento, aproveitamento do conhecimento tradicional, seja indígena, quilombola, ribeirinho, caboclo, caiçara,
aproveitamento do conhecimento tradicional com respeito aos direitos de propriedade e tradição, mas com combinação com ciência para gerar o que? Inovação. A economia do século XXI é inovação. O que a gente mostra nesse livrinho enquanto Vale o Verde? A gente mostra que é fundamental que a gente reverta a percepção de que a conservação é ruim para a economia, quando é o contrário. A conservação da biodiversidade aumenta a atividade econômica, melhora a atividade econômica e gera inclusão social. Então, eu tive mais uma live, desculpem, mas essa semana está intensa, sobre a floresta do Camboatá, que é um pedaço de Mata Atlântica que está mal ou bem. É uma floresta que já teve alteração, mas mal ou bem existe, um importante na zona norte do Rio de Janeiro. O Fred conhece bem a zona norte do Rio de Janeiro, na região de Deodoro, e que tiveram a ideia genial de derrubar essa floresta para fazer um autódromo, que vai gerar o quê? Um grande prêmio de Fórmula 1 por ano, que, na melhor das hipóteses, se é que a Fórmula 1 aceitaria essa maluquice de colocar todos os seus patrocinadores, vocês imaginem, Denise, Isabela, Fred e demais, a empresa vai colocar seu patrocínio num autódromo que foi construído com a destruição de um hotspot de biodiversidade, porque Mata Atlântica é uma das áreas prioritárias de conservação da biodiversidade do planeta. Alta biodiversidade e alta ameaça. Enfim, mas suponha que saia o autódromo e tem um grande prêmio de Fórmula 1, o sujeito vai ficar hospedado lá na zona sul ou na Barra da Tijuca vai vir de carro. Então, nada disso vai funcionar. O que a gente precisa é uma economia inclusiva, e eu termino dizendo o seguinte, olha, e a gente aproveita de fazer. Eu tenho muito interesse em fazer o mesmo estudo sobre a importância econômica da conservação, mas não nas áreas de conservação, mas nas terras indígenas. E aí fica aí uma proposta para quem tiver interesse a gente desenvolver esse projeto para mostrar por que para a sociedade brasileira é fundamental a preservação do território indígena, da cultura indígena, da população indígena, que afinal de contas somos todos nós. E provavelmente nesse painel aqui, uns 80% de nós, inclusive eu, tem ascendência indígena. E eu tenho muito orgulho disso. Desculpe ter falado demais. Perfeito, Cadu. O bom que você falou, mas também já respondeu algumas perguntas que eu ia fazer. Eu gosto da abordagem histórica, porque ela traz muito mais embasamento para esses achismos que existem por aí, né, de que o setor privado é bom, o Estado é ruim, que manter a natureza preservada é ruim para a economia. E quando a gente coloca isso numa perspectiva histórica, uma perspectiva científica, né, como você é economista, a gente bota na ponta do lápis, a gente vê que não é assim que funciona. Então, eu ia te fazer a pergunta também como a academia e os setores científicos podem contribuir com a construção da agenda sustentável do país. Acho que você já respondeu, deu vários exemplos claros. Então, agradeço mais uma vez. Se tiver mais uma pergunta que a gente te repassa mais à frente. Bom, vamos fechar as apresentações iniciais com a Isabela, então. Bom, boa tarde a todos. Perfeito. Isabela, só para fazer uma introdução, acho que é interessante ter a sua perspectiva, claro, por toda a sua experiência. Você também já esteve do lado do governo, né? Então, isso é muito legal. Eu faço um reforço aqui que nós convidamos o governo para participar desse painel. Eles não aceitaram, tinham outros compromissos, embora a agenda oficial de todos que nós convidamos não tenha compromissos para o dia de hoje. E é legal trazer a sua perspectiva de quem já esteve do lado de lá e toda a sua experiência posterior na contribuição do desenvolvimento sustentável no país. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite para me juntar aos meus amigos. Enfim, é bom para rever os amigos e falar um pouco sobre o que está acontecendo, essa perspectiva global da discussão sobre sustentabilidade, por onde vamos, o que está acontecendo no mundo, o que vai ser, como vamos andar, na realidade, com essa agenda, ou com as diversas agendas que esse guarda-chuva da sustentabilidade determina, e um pouco falar, já que o Fred me provoca, sobre a perspectiva, um olhar governamental. Eu, na realidade, trabalhei 35 anos no governo federal, eu sou funcionária de carreira do governo federal, então eu sou uma pessoa completamente educada no setor público.
tá? Formada no setor público no Brasil e sem nenhuma filiação político-partidária. Isso é outra coisa interessante, porque isso vem da minha formação como servidora pública, uma vez que, à época, você era treinado a servir ao Estado. Não quer dizer que você não tenha as suas convicções, mas você trabalha para o Estado e, portanto, você tem uma visão muito clara de como é que essas políticas públicas acontecem, ou como é que elas se desenvolvem, particularmente no Brasil, como é que isso mudou de patamar com a nova república, com a nossa nova democracia. Então, eu vou fazer, pelo que nós conversamos, Fred, uma visão geral do que está acontecendo no mundo e vou tentar refletir isso no Brasil, acolhendo um pouco o que a Denise falou, a perspectiva histórica também que o Cadu nos colocou com os desafios de olhares econômicos e sociais em função desse novo guarda-chuva que eu chamo de inclusão política, uma questão mais estratégica sobre isso, e também o que o nosso Cretano nos falou sobre os direitos das populações tradicionais, das populações indígenas e as vulnerabilidades, como é que isso está no mundo. Eu acho que a primeira questão que eu gostaria de colocar aqui para vocês, nós estamos vivendo, antes mesmo do Covid, nós já estamos vivendo isso no mundo, que é uma grande transição. Tá? Uma transição do modelo geopolítico, do modelo geoeconômico. Tá? Não é à toa que hoje você vê essa disputa China e Estados Unidos, você vê a Europa se movimentando em outra direção. Enfim, você tem vários países, a Índia trabalhando sobre novas perspectivas também, não só pelo seu regime de governo, mas pela sua apropriação da agenda ambiental, da agenda da sustentabilidade. E o sistema multilateral, que é o sistema das Nações Unidas, passando por uma grande transformação. Então, se a gente claramente entender isso, pelo menos colocar isso de uma maneira que eu chamo de quadro de fundo, a gente vai ter uma percepção como que um país, como que uma sociedade é avaliada internacionalmente. Como é que nós somos percebidos internacionalmente? O que interessa quando vem um investidor, quando vem a discussão entre governos, quando você tem mobilização pelas sociedades, quando a sociedade critica greenwashing, quando você quer cumprir acordos globais e traduzir isso em ações concretas que influenciam o seu rumo de desenvolvimento, quando você está discutindo Sustainable Development Goals ou quando você está discutindo segurança alimentar, segurança hídrica, enfim, esses temas todos que estão na nossa agenda. Quatro dimensões são dimensões que são percebidas hoje como estratégicas para a visão ou a percepção de um país internacionalmente. A primeira, obviamente, é a estabilidade política. E a estabilidade política tem a ver com democracia. Por isso eu comecei a minha fala citando a questão da nova república e o surgimento das políticas ambientais no novo patamar no Brasil, a criação do primeiro Ministério do Meio Ambiente no Brasil, chamado Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, em 1985. Tá? Enfim, com essa trajetória tem a ver com o nosso texto constitucional, tem a ver com tudo que se desdobra, as conferências internacionais, mas efetivamente a imagem política de um país tem a ver, sim, direto com a sua democracia, com os direitos de participação da sua diversidade da sociedade, com a capacidade de diálogo, que a gente chama com os stakeholders, com a capacidade de construir políticas públicas robustas com inclusão política da diversidade de uma sociedade. Isso é a imagem de uma democracia com altos e baixos, com transformações, etc., mas é assim que é percebido internacionalmente. A segunda dimensão é aquilo que a Denise falou, que você sabe muito bem, Fred, que o próprio Cadu falou e que o Cretano citou nas suas interlocuções políticas internacionais, que é a estabilidade econômica, os investimentos, os interesses, a segurança econômica de investir no Brasil, a robustez das instituições financeiras no Brasil. Tá? Tudo isso está no jogo, nos chamados arranjos, que propiciam ou não você avançar em torno de uma imagem de um país. A terceira dimensão é o que a gente chama de seguranças. Chama-se segurança jurídica, que vai desde o quadro legal aos seus arranjos regulatórios, até o direito de garantias. O que é isso? É a segurança de garantias. Os direitos das populações, os direitos tradicionais, das populações tradicionais, as garantias individuais e coletivas, o respeito à diversidade. Tudo isso está no conjunto da imagem do Brasil. E do Brasil não, de qualquer país do mundo, e eu estou fazendo isso para mostrar como é que a nossa fotografia não está boa.
Tá? E a quarta dimensão de como é que a sociedade é avaliada internacionalmente é exatamente compreendem as políticas ambientais. Ou seja, como é que você trata a questão ambiental. Essa arquitetura política de percepção é a que é mais adotada hoje internacionalmente. Tá? Então, se você for discutir nos grandes think tanks, for discutir nas grandes universidades, se você ler os papers, entender como é que as pessoas estão se mobilizando em termos de sociedades e de percepção de países, de governos, os países têm a imagem construída com essas variáveis. Se a gente considera isso, a gente adiciona isso um segundo aspecto, que é o fato que a sustentabilidade, a agenda global de sustentabilidade, é a única agenda hoje que coloca os países conjuntamente sentados à mesa de uma maneira uniforme. Tá? Não existe outra agenda. Economia da inovação, está aí a briga de 5G, comércio, nada disso está juntando o povo. O que junta ainda, dentro do sistema multilateral, são os acordos de sustentabilidade e a visão de sustentabilidade. Tá? Por isso nós temos a Agenda 2030, nós temos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, nós temos a implementação de Paris, nós temos a discussão agora da questão da Convenção da Biodiversidade, você tem a discussão da década da restauração florestal e dos solos, você tem a discussão sobre proteção da água. Por quê? Porque esse assunto é o assunto que traz os países juntos e não é à toa que ele traz também novos valores, e por conta desses novos valores que vêm amadurecendo num processo dos últimos 30 anos, mas se consolidam ou emergem com uma consolidação, particularmente nas gerações que estão emergindo, você começa a ter também acordos, alianças, coalizões, com a questão dos New Green Deals, que estão postos, por exemplo, na Europa. E aí você traz para a frente da discussão política o conflito entre novos valores e os velhos interesses. Daí a chamada guerra de narrativas. E o Brasil, mais uma vez, simboliza isso como ninguém, porque o Brasil quer argumentar baseado no século passado, em projetos de 50 anos, enquanto o mundo está discutindo os próximos 50 anos. Então, na realidade, essa percepção de que sustentabilidade é o grande guarda-chuva e que a Covid acabou nos mostrando, nos revela a relação insustentável entre homem e natureza, tá? Como a própria Denise sinalizou, quer dizer, não é que você vai ter rupturas. Tem gente que acredita em processos disruptivos. Eu acho que nós já vimos em mudança e nós vamos acelerar essas mudanças numa velocidade que não é controlável. Tá? Porque você vai ter um conjunto de fatores acontecendo ao mesmo tempo e, por outro lado, você não controla a natureza. Tá? Então, estou aí, o Brasil com supostos ciclones, as coisas acontecendo pelo mundo. Tá? Ano passado, eu peguei 2 tufões na China, na Ásia, perdão. Assim, eu fui achando que não ia enfrentar, quase enlouqueci. Eu consegui ficar no Japão 24 horas, porque o último avião que decolou foi o meu. Entendeu? E é uma sensação horrível, fora da época do que eles sempre preveem como... Então, na realidade, o que eu quero dizer é o seguinte: você traz a discussão de sustentabilidade, a sustentabilidade ela evolui de 92 para cá, ela ganha contornos estratégicos, ela vai além das políticas públicas, ela começa a mexer no jeito de ser, no jeito de viver, no jeito de comportar, no jeito de se apropriar de recursos naturais, ela começa a influenciar, acho que a Denise falou isso bem, você deixou de um processo de mobilização e de dados, de comprovação científica, e você foi efetivamente, está indo para a corrida da realidade. Não tem como fugir dessa realidade. É uma realidade, ponto. Como você vai lidar com ela depende da sua capacidade de percepção do problema, de organização, de entender os seus ativos e de ser afirmativo e não negacionista em relação ao que está acontecendo no mundo. Então, mais uma vez, você se depara com o mundo, além do Acordo de Paris, a implementação de Paris, as estratégias necessárias, os novos arranjos, se vamos ter precificação de carbono, se vamos fixar carbono, se vamos fazer neutralização de carbono, se vamos vender... Enfim, o carbono está de todas as formas, mas é muito mais que o carbono, é só a simbologia, são os gases de efeito estufa. Tá? Você, na realidade, tem novas economias que estão saindo dos chamados modelos demonstrativos, ou que era, como eu vou usar que a Denise colocou, de conscientização, que todo mundo fazia, o projeto piloto, etc., e passa a ser um dado
real, efetivo, de caminhos de estruturação de negócios, de geração de PIB, de geração de renda, de novos modelos de negócios fortemente dependentes. Eu gostei muito da expressão da Denise, novo eficiente, eu não sei se é um novo eficiente, mas, de qualquer maneira, fortemente dependente de um conceito básico, que é a eficiência de uso de recursos naturais, e o decoupling para crescimento econômico e a minimização de impacto socioambiental. Isso chama-se novas economias, as economias verdes, que vão desde a economia de baixo carbono à economia circular, onde você começa a trabalhar esses novos valores numa realidade de negócios e você começa a mobilizar isso num contexto geopolítico e geoeconômico, trazendo junto com isso a economia da inovação, tá? E a economia do conhecimento. Você começa a mexer nisso com variáveis muito robustas, embora não seja nada trivial fazer uma transformação. Você tem que fazer a transição, e aí é um ponto que eu gostaria de discutir. Como nós estaremos ou estamos vivendo a transição, isso será ilustrativo de como nós promoveremos a transformação. E o Brasil não está, o Brasil estava indo muito bem, o Brasil tinha todo o protagonismo nessa agenda, com todos os seus problemas, não estou dizendo que nós fôssemos vencedores, mas nós tínhamos um país que tem capacidade de fazer entregas reais em relação a essa agenda, tá? E o Brasil resolveu agora, por decisões de natureza política, que o Cadu explorou isso muito bem, e o nosso amigo Cretan denunciou isso muito bem, tá? Absolutamente correto, de que o Brasil resolveu passar a régua sobre os caminhos que ele estava indo e começou um discurso que foi promulgado na década de 70. Tá? E a Amazônia é simbólica disso, mas não é só a Amazônia. Está acontecendo na Caatinga, está acontecendo no Pantanal, está acontecendo no Cerrado, está acontecendo na Mata Atlântica, como o Cadu mostrou, o aumento de desmatamento da Mata Atlântica. As curvas todas estão voltando, elas estão invertendo. Algo está acontecendo, porque a mensagem política no Brasil é uma mensagem muito poderosa de curto prazo, negacionista em relação a isso, e mais, se colocando de costas para os seus parceiros na América do Sul e para os seus vizinhos, seus parceiros na América Latina e para os seus vizinhos na América do Sul. Então, nós compartilhamos importantes realidades e ativos ambientais e econômicos. E nós resolvemos. O Brasil se tornou, na minha opinião, um país deselegante, inclusive internacionalmente. Nós agredimos, ofendemos parceiros. Nós fazemos coisas que não são típicas nem da diplomacia brasileira, imagina, e tampouco da cordialidade do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Então, você acaba colocando sinais muito complicados de serem resolvidos sem você ir além desse fog político que o Brasil está criando hoje. Além disso, você não pode esquecer, a Denise também chamou a atenção, sobre as vulnerabilidades e risco. Não é à toa que o Banco Central dos Bancos Centrais, o BES, o Banco da Suíça, lançou, logo depois de Davos, o relatório de Green Swan, mostrando, e lançou um segundo relatório em maio, mostrando quais são os Green Swans novos do mundo. Mudança do clima, com o risco efetivo para o sistema, para a estabilidade do sistema financeiro internacional, e aquilo que a Denise começou a palestra dela falando, o mundo parou pelo Covid, a Covid acabou sendo um risco para o sistema financeiro internacional. Então, essas reações, elas não estão desconectadas de uma realidade que o acaso, como diria o Jacques Monod, e o acaso e a necessidade nos impõem, entendeu? Ou nos impuseram, que é a história do Covid. É absolutamente real entender nesse contexto que você emerge daí uma nova relação entre público e privado, onde a corresponsabilidade está colocada. Não é mais um substituir o papel do outro. Não se trata mais disso. Nós estamos falando de novos conceitos de cidadania, nós estamos falando das desigualdades sociais, das vulnerabilidades, da informalidade econômica, dos direitos das populações tradicionais, da realidade das cidades, da realidade do não urbano, da realidade do rural. É absolutamente importante deslocar eixo, e essa discussão internacional está colocada assim, que você desloca o eixo e o público e o privado são corresponsáveis, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. E, portanto, uma nova cidadania global deve estar emergindo, ou já está emergindo, onde faz que você tenha acesso à informação, usar dados,
controlar a origem de produtos, ou seja, o lado da demanda pressionando e o lado da oferta tendo que usar melhor as inovações, saindo do greenwashing, trabalhando realmente com corresponsabilidade. E os governos com as políticas públicas entendendo isso não só no curto prazo, mas estruturalmente enquanto desenvolvimento. É isso que está vindo, que a gente chama o futuro orientado, como a professora Mariana Mazzucato chama, que é mission oriented, entendeu? Nós fizemos um debate há 2 semanas atrás falando exatamente sobre isso. Então, como que você desloca... É isso que está vindo lá fora. Não vem dizer que é onda de europeu, a China tem uma civilização ecológica até 2039, a Índia está com políticas super interessantes de restauração florestal e de solo para gerar emprego e inclusão social. Você vai... Não estou falando só de países desenvolvidos. A África está recebendo investimentos e mudando processos e procedimentos, e o Brasil resolveu engatar a marcha ré e correr para o século XIX. Se não segurar, vai bater no 16. Aí talvez o Cadu possa ir lá incorporado, influenciar que os caras comecem tudo de novo de uma outra maneira. Tá? Mas os indígenas segurando o banco, porque todos nós temos origem dos indígenas que estavam aqui desde que esses europeus aqui chegaram. Então, na realidade, o que eu estou dizendo é que nós precisamos reconhecer os nossos problemas. O Brasil tem que reconhecer os nossos problemas, os nossos erros. Nós temos que assumir como sociedade onde erramos. Esses retrocessos não acontecem à toa. E nós temos, como sociedade, ter voz ativa para construir um processo, não só envolvendo a Amazônia é um wicked problem, como a gente fala, é muito complexo, mas o Brasil é a Amazônia, é o Brasil, a Amazônia é o Brasil, é o resto, é a Amazônia e o resto do Brasil. Então não tem que ficar separando. É um povo só, é uma língua só, com a diversidade cultural que lá está, com a diversidade de populações que lá estão. E nós precisamos trazer essas pessoas para uma discussão estratégica, estruturada de sociedade. Qual é a nova sociedade brasileira que emerge depois desse choque que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Não dá para ficar inerte, não dá para ficar vítima, não dá para dizer, ó Deus, ó vida, ó céus, como a gente era bom no passado, ou como nós éramos melhores que nós somos. Nós temos que agir. E aí o Cretano nos dá uma grande mensagem. Está indo pelos caminhos que eles conhecem, com os atores que eles conhecem, e estão lutando, tá? E ganhando no Supremo, porque as instituições brasileiras ainda estão funcionando. Então, para terminar, eu queria apenas dizer... três coisas importantes. A primeira é o seguinte: globalmente nós vamos andar com essas 3 agendas. Clima, que é o grande driver, ok? Biodiversidade, dependendo do que vai ser o resultado da COP, se junta nessa visão estratégica de 2050, tá? E o uso eficiente de recursos naturais com as novas economias. Esses três temas, eles vêm imbricados. Tá? Eles vêm absolutamente, inclusive do ponto de vista do novo relatório de desenvolvimento humano, o IDH deverá incorporar a dimensão ambiental. Nós estamos discutindo isso na ONU, é muito interessante como é que estão vindo os debates, como é que as pessoas estão colocando isso. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é o fato que você terá um forte driver das questões urbanas. Forte, absolutamente. Por quê? Porque majoritariamente a população do mundo estará em cidades ou em áreas periurbanas, e você precisa equacionar soluções não só nas cidades, mas da relação das cidades com o não urbano. Tá? E absolutamente importante, vou colocar aqui uma provocação, além de discutirmos modelos da Amazônia, além de acabarmos com o desmatamento, etc, a pergunta que se faz, que ninguém colocou, eu não vejo ninguém discutindo isso no jornal, talvez, Cadu, a gente possa fazer uma provocação, porque eu quero provocar o livro para o Cadu. Qual é a estratégia de saneamento para as cidades da Amazônia com o novo marco regulatório da Amazônia, do saneamento no Brasil? Como é que se financia? Denise, como é que a gente pega atores internacionais que querem investir e vão trabalhar numa região que tem o menor IDH do país, numa região que tem uma economia super insuficiente, etc. Como é que se equaciona isso, Fred? Você que trabalha com investimentos, etc. Qual é a engenharia que a gente precisa ter quando tem 25 milhões de pessoas que moram na Amazônia, 80% delas em cidades, ou 75%, 80%? Como é que você equaciona isso? Isso é trazer para aquilo que é a política de chão, de ground, tá? De você entender como é que você pega um tema global, age nacionalmente e gera co-benefícios globais. Além disso, você tem a questão necessária de enfrentar a governança ambiental pública no Brasil.
Eu vou ser aqui muito pragmática, eu trabalho no sistema ambiental público no Brasil desde 84, o doutor Paulo Nogueira Neto foi meu primeiro chefe, eu acho que tem que reinventar, tá? Tem que ir para uma coisa nova. Em 88, 89, mudou-se o sistema federal e com o programa Nossa Natureza, e eu acho que agora nós temos que fazer uma reflexão na sociedade, uma reflexão muito robusta sobre como é que a gente quer a governança ambiental pública no Brasil. Eu não estou dizendo que os órgãos ambientais não devem existir, mas, na verdade, eu acho que tem muita colcha de retalho, tem muita fragmentação, e nós temos que entender, numa federação com mais de 5.600 municípios, como é que nós vamos coordenar essa governança ambiental pública no país. Tá? Então, para mim, é um dos grandes desafios que nós temos de uma governança que também terá que ser discutida conjuntamente com a nova governança climática. E talvez o melhor exemplo que ilustre isso é o que vocês estavam falando anteriormente sobre áreas protegidas no Brasil. O Cadu mostrou o livro dele, que é ótimo, etc. Vamos fazer como é que impacta em terra indígena. Mas é o seguinte, áreas protegidas no Brasil hoje compreende unidade de conservação, territórios protegidos como territórios indígenas e áreas de preservação permanente que o Código Florestal determina. Pelo Cadastro Ambiental Rural, entre APPs e reserva legal, nós temos mais de 100 milhões de hectares sob o domínio privado no Brasil. Daquilo que não pode ser, está além da cota de obrigação da lei. A área APP, tudo bem, mas a reserva legal está além, que o cara pode mexer. Isso são mais de 100 milhões, só de unidade de conservação são 114, 116 milhões de hectares. Então, trabalhar esse conceito aí, corresponsabilidade público-privado, como é que você trabalha isso, como é que você gera riqueza a partir disso, como é que você é mais produtivo a partir disso, como é que você mensura, como é que você atrai capital e investimentos, e como é que você lida com as populações tradicionais, como é que você faz prevenção e mensura risco, você tem que discutir uma nova perspectiva de gestão ambiental pública nesse país, que não é o que está hoje colocado com uma fragmentação, se já era difícil antes, agora com a fragmentação do modelo de governança que o governo atual no Brasil fez, isso é muito difícil de ser trabalhado, muito difícil de ser coordenado, de tal maneira que você minimize o risco e transforme, de fato, essa capacidade do Estado brasileiro de gerir políticas, formular políticas públicas e gerir políticas públicas como um ativo de competitividade do país internacionalmente. Então, nós não podemos perder de vista que as novas economias estão aí, mas elas não são o ó do borogodó, tá? Elas precisam de passo a passo, elas precisam de robustez regulatória, elas precisam de sociedade compactuada, elas precisam de inclusão política, elas precisam de transparência, elas precisam de credibilidade para sair de projetos demonstrativos e serem, de fato, estruturantes daquilo que é a mensuração de riqueza de uma sociedade e daquilo que é talvez o principal desafio que nós temos no Brasil, que é gerar riqueza, reduzindo desigualdades, com inclusão política justa, tá? E com democracia, com transparência e com acesso às pessoas, acesso à opinião. Nós precisamos repensar os nossos espaços políticos, tá, no Brasil, de participação social, nós precisamos repensar o nosso papel como sociedade para, de fato, construirmos coisas robustas que não nos façam voltar ao passado de maneira trágica, mas nos coloquem no futuro de uma maneira sustentável. É o que eu gosto sempre de falar, o Brasil precisa contar novas histórias sobre o futuro e não recontar o passado. Hoje o Brasil briga com o seu passado, não tem sentido isso, e nós temos que ter alianças robustas com os nossos parceiros, tanto aqueles que compartilham ativos de sociedade como ativos de meio ambiente. Quer dizer, nós somos sociedades compartilhadas, nós viveremos realidades distintas, virtuais, reais, etc. Tudo a economia da inovação traz um novo mundo e nós temos que, não é transpor, nós temos que ter consciência do que nós somos, das nossas mazelas, mas temos que ter consciência do que somos capazes de construir positivamente. E acabar com essa bobagem que é dita hoje no Brasil por alguns atores políticos de negacionismo, de retrocesso. E o último, realmente, no comentário, não esquecer que um novo ator político entra na mesa agora para ficar mesmo no novo patamar, que é a ciência. Depois da Covid, a ciência terá outro papel no mundo. Tá? Enquanto o Brasil quer negar os nossos excepcionais cientistas, o mundo está acolhendo, e a ciência, aqui não é só ciência física ou biológica, são as ciências sociais também. Tá? É absolutamente importante, econômico, entender o papel dos nossos cientistas, da qualificação da informação e, mais do que isso, como construir processos de tomada de decisão em que, na realidade, a sociedade seja parte dessa tomada de decisão e parte da implementação da tomada de decisão. Volta ao conceito original.
corresponsabilidade. Não existe mais, no meu entendimento, não vai existir A sem B, B sem A. Você vai ter que saber trabalhar junto e vai ter que ser corresponsável. Tá? Não tem essa história de achar quem é o culpado por isso. Eu prefiro dizer, todos nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal. Tomara que a gente possa acertar mais do que errar. Então, a agenda está em aberto, as discussões internacionais estão sendo fascinantes e, inclusive, está aí a reação da Europa, vários livros europeus dizendo sobre o acordo do Mercosul, já que o Cretan mencionou isso, um pragmatismo enorme, muito diferente do que foi um ano atrás, numa reunião do G20, quando todos estavam celebrando. Hoje está todo mundo com o pé atrás e a sociedade reagindo, enquanto você não tiver transparência, clareza e objetividade, como é que você quer encaminhar essas visões estratégicas de acordo comercial. Não são acordos pontuais, são acordos permanentes, são acordos de longo prazo. Daí a necessidade da perspectiva estratégica de curto e de médio prazo. Nós, como sociedade, devemos nos organizar para lidar dessa maneira. Nós, como sociedade, devemos nos organizar a mudar a nossa interlocução com o governo. O governo pode, mas não pode tudo. Quem pode é o povo. Obrigada. Perfeito, Isabela. Muito obrigado. Você deixou várias deixas para as perguntas aqui. Eu queria fazer uma pergunta, então, para todo mundo, começando pelo Cretan, até porque ele tem uma reunião logo em seguida, que a Isabela trouxe para a gente os três principais pilares que devem sustentar as novas discussões políticas, mundo afora. E também, considerando esse caminho e também as recentes controvérsias relacionadas à agenda da sustentabilidade brasileira, e aí não são poucas, né, mas só exemplificando, suspensão de doadores, de doações, né, por parte de governos, ameaça de boicote de investidores e até empresas nacionais se posicionando contra o desmatamento. Como é que a gente faz para não brigar com o passado, ou seja, recolocar o Brasil numa rota que ele vinha seguindo, mas talvez criar uma nova rota que esteja alinhada com as perspectivas globais para a sustentabilidade? Então, Cretan, do seu ponto de vista, como é que os povos tradicionais, como é que a sociedade civil organizada, através da sua voz, pode dar insumos para a criação dessa nova agenda brasileira mais alinhada com as perspectivas internacionais? Primeiro, nós entender o mundo, nós, o Brasil, que o Brasil ele é um país pluriétnico. Ele não é um país de uma sociedade só. Uma sociedade que tem um pensamento e descarta todas aquelas que não são iguais e que não têm o interesse desse consumismo que o outro tem. A outra questão é que nós somos um país muito rico. O nosso país é um país rico, um país muito poderoso. Um país hoje que influencia no mundo, né? Seja principalmente pela questão ambiental. Que hoje a maior inteligência que nós podemos usar como Estado brasileiro é a nossa questão e a nossa capacidade ambiental que nós temos para nós nos unirmos seja com a questão de empresas, seja pela questão das políticas econômicas nos outros países que consomem produtos brasileiros, a gente respeitando essa maneira dessa diversidade cultural que a gente tem no país e não ficar chorando o passado. É muito doloroso para nós, os povos indígenas do passado, né? O próprio general Heleno aí, né, que aí é da segurança institucional do presidente, né, quando ele falou, para o Brasil crescer, nós precisamos acabar com essa herança africana e essa herança indígena. Aí o nosso país cresce. E nós falamos o contrário, nós precisamos acabar com esse câncer da ditadura militar comandada por ele até nos dias de hoje, para que a gente possa ter um país melhor. E precisamos nos respeitar. Eu acho que não é você discutir a constituição de um país, mas é você discutir de que melhor maneira possível todos nós podemos ter uma participação na construção de um futuro melhor, porque o futuro brasileiro, o que nós construir de futuro brasileiro é o que vai surtir o efeito no mundo, seja pela questão ambiental, mas seja pela economia também.
Porque até quando que nós vamos explorar os recursos nossos? Um dia isso vai acabar. Recurso natural, ele não tem como você recuperar ele. E depois que acabar isso? Depois que nós derrubar tudo, depois que nós tirar tudo, depois que nós comer tudo, e daí a gente vai comer o quê? Para gerações. Então, precisa urgente, eu acho que é um momento de pandemia, um momento mundial, um momento que todas as economias aí entraram em colapso, e é um momento da gente rediscutir esse modelo econômico mundial, respeitando a América do Sul. Porque não é só nós, os indígenas aqui do Brasil. Toda a América do Sul hoje está passando por esses problemas, seja aqui nos nossos vizinhos, aqui do Paraguai, da Argentina, do Chile, né, do Peru, né, que são aí as grandes empresas de gás, de carvão, né, de petróleo, né, que hoje exploram esses territórios, expulsando os indígenas de cima desses territórios para construir essa política das petrolíferas ali na Argentina, ali no Chile, aí no Paraguai, né? Então, é necessário, no Peru também, então é necessário a gente repensar. Se nós chegamos nesse momento com a pandemia que nos afeta de igual para igual, não tem diferença quem é mais forte, quem é mais fraco, é um momento também de repensar toda essa política econômica mundial e, principalmente, respeitando essa pluriversidade que é um conhecimento que nós, os indígenas, temos, a sociedade indígena e comunidades tradicionais, que a gente tem esse conhecimento, é preciso esse conhecimento ser respeitado também pelo outro lado. Não é só a questão tecnologia, mas é a questão também do conhecimento tradicional. Aí a gente consegue construir um país, um mundo e um país de igualdade para todos. E, principalmente, levar em respeito os territórios indígenas, né, as áreas protegidas e a agricultura familiar, que deu um exemplo aí, que durante a pandemia, aí, 80% do produto deles foi para doação para indígenas e para todas as outras sociedades, periferias, né? As comunidades deram uma aula de como você plantar produtos sem agrotóxico para alimentar o mundo, né? Não é só soja transgênica com veneno aí da Bayer, mas faz uma reforma agrária justa no Brasil, acabe com a grilagem de terra, né? E para você ver a quantia de produtos sem agrotóxico que o Brasil tem essa capacidade de produzir, que é os indígenas, que as comunidades tradicionais, que é a agricultura familiar. O exemplo foi aí na pandemia. Então, tem muita coisa que se pode fazer, mas tem que sentar, tem que se planejar um futuro. Porque tem uma frase no meio nosso indígena que diz assim: quem não conhece seu passado não consegue planejar o futuro. E é isso, nós precisamos olhar para o nosso passado e reconstruir o nosso futuro da melhor maneira possível, que seja um país justo para todos e para um mundo justo para todos. É isso. Perfeito, Cretan. Muito obrigado pela sua participação, foi muito importante para a gente ter a sua perspectiva. Também passando essa pergunta de quais os insumos necessários, qual a próxima, como é que a gente refaz essa rota do Brasil. Queria ouvir as considerações finais da Denise. E o que você acha que a gente tem que considerar como pontos principais para essa retomada na construção da agenda ambiental brasileira, alinhada com os padrões internacionais? Primeiro, eu acho que se eu pudesse fazer aqui uma consideração, eu pegaria todo o final da fala da Isabela, tá? E diria, temos aqui uma agenda de que realmente a gente pode trabalhar, tá? Então, primeiro, obrigada, Isabela e Cadu, acho que pontuaram coisas importantes, tá? Bem como o Cretan, acho que essenciais. Eu queria deixar uma mensagem. Eu acho que a gente tem um momento único, né? Vou, de novo, reforçar isso, tá? Em que as empresas têm que ser diferentes, em que as empresas têm que fazer esse papel. E eu estou me reservando aqui a falar muito não dizendo que esta é a única solução, mas muito pelo contrário, né? Dizendo que não tem solução se a mobilização não for integral, tá? Eu acho que uma grande contribuição do setor empresarial primeiro, transformar em prática essa realidade, tá? Inclusive como uma medida contra greenwashing, tá? Acho que surgiu aqui, de mostrar que sim, a gente já tem exemplos de que pode ser feito, tá? Eu insisto que o maior papel da economia seja a famosa incorporação das externalidades, né? Fala, gente, quem foi que combinou
que era externalidade só porque estava fora do meu muro, na real valoração, tá, dos ativos, que permite que a gente tenha aí o que acho que todos nós de alguma forma trouxemos, tá? Um modelo que seja, que funcione para todos, um modelo de sociedade, um modelo de empresa, um modelo político, que funcione para todo mundo, tá? Eu gosto de dizer que se eu tivesse, quando alguém me pergunta o que você tem que fazer nos próximos 10 anos, eu falo, a gente já tem um to-do list da humanidade, tá? Assim, a gente já tem combinado isso. O que a Agenda 2030 está dizendo é o to-do list de que se a gente como humanidade não fizer, tá? A gente realmente vai ter mais problemas como humanidade. O problema, o planeta vai esquentar, vai esfriar, vai ter uma série de coisas, mas de verdade, a maior espécie ameaçada, onde nós vamos ter o maior impacto, tá? É nessa famosa sociedade que eu creio que cada vez mais está se mobilizando. Então, eu me junto aí a todos as falas que foram colocadas hoje. Eu acho que a mobilização, tá? Cada vez mais articulada, estruturada, planejada muitas vezes, tá? Pode ser o grande vetor de acelerar tendências que já foram colocadas há bastante tempo, mas que urgentemente ou deveriam, tá, ser práticas ou precisam ser práticas. E aí a gente pode escolher o que a gente acha que é melhor. E acho que esse é o papel, inclusive, da Natura, talvez não é mais só importante para uma empresa ser talvez um representante de uma realidade que a gente mostra que é possível. Acho que mais do que isso, a gente tem que dar um passo a mais e dizer que não existe realidade de negócio, tá, fora desse parâmetro. Tá? Não por muito tempo e muito mais, cada vez mais agora. E eu queria deixar acho que tanto essa mensagem quanto esse compromisso, tá, para as pessoas aqui, que a gente fizesse isso individualmente e que a gente fizesse isso coletivamente. E tem vários jeitos, tá? Então, assim, se eu como consumidor posso, de verdade, puxar uma rastreabilidade, bem como eu posso também provocar uma empresa sobre se isso é greenwash ou não, tá? Então, as nossas escolhas sim contam. E isso vale para as nossas escolhas políticas, as nossas escolhas daquilo que a gente comercializa, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente decide como país. E eu acho que a gente precisa sair desse movimento, está pegando um grande trend de ter aí não só uma sociedade, bem como todos os atores dela, mais conscientes, mas mais protagonistas. Tá? Então, protagonistas de onde quer que a gente esteja. Acho que a gente teve excelentes exemplos hoje. Eu queria super agradecer o convite, pedir desculpas porque realmente eu não posso me estender mais, tá? E agradecer e desejar que realmente a gente tenha tanto mais conversas como essa, mas mais realidades que foram citadas aqui como padrão. Tá? Essa era a minha contribuição e a minha alta expectativa para o painel que todo mundo aqui superou. Tá bom? Super obrigada pelo convite. Perfeito, obrigado, Denise. De fato, a sua contribuição também foi muito importante, que a gente teve tantas contribuições relevantes, tanta gente capacitada e envolvida nessa agenda de sustentabilidade brasileira, que a gente acaba passando o tempo, mas é bom, né? Porque a gente ouve tanta coisa interessante e é importante ter essas diferentes visões. E eu queria pedir para o Cadu trazer também essa sua perspectiva na construção desse novo rumo para a economia brasileira, trazendo um pouco daquele aspecto que a Isabela mencionou, da importância da ciência. E eu, como você, eu sempre falei isso, como economista, eu sempre me entendi como um cientista social, e é importante a gente fazer essa defesa da ciência e também construir caminhos com base em dados, em experiências e não tanto em achismos, né? Eu acho que você pode falar muito melhor do que eu sobre essas possibilidades. Para ser bem rápido, né? O método científico ele é baseado na dedução, ou seja, eu observo um fenômeno, eu identifico uma relação causal e, a partir daí, faço projeções. Se o que a gente está dizendo faz sentido, ou seja, se as mudanças climáticas são reais, se, por outro lado, uma sociedade que não tem capacidade de se adaptar, que não tem resiliência, que destrói a sua capacidade de resiliência, que não oferece à sua população capacidade de se ajustar, pelo contrário, aumenta a disparidade, que torna a maioria da sua população cada vez mais frágil em relação a esses eventos, é evidente que a combinação das duas coisas vai gerar crise, e essa crise vai resultar
em baixo crescimento econômico, em problemas de natureza social e problemas de natureza ambiental. E é isso que a gente tem observado, essas coisas são juntas. Eu acabei de receber um relatório hoje sobre problemas de saúde respiratória na Amazônia causado pelo aumento das queimadas. Eu estou simplesmente aplicando o método científico. Vai haver aumento de queimada, gera não só efeito aquecimento global, mas gera material particulado. Isso gera problema respiratório e isso vai gerar um problema de saúde para a população, que, por sua vez, agora eu vou complementar. Essa população vai ser internada onde? Vai ser internada no hospital público, municipal ou estadual, agravando o problema fiscal do próprio governo local. Então, do ponto de vista de governança local, o que é melhor? Piorar as suas finanças através de um processo de desmatamento que gera pouco tributo, que não gera emprego, pelo contrário, expulsa, ou mudar essa visão. Então, a dificuldade nossa, e aí, desculpa, Fred, é que do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da obviedade, a obviedade é tamanha de que nós estamos vivendo uma anormalidade. Eu não quero mais saber do pós-normal, não, eu quero um pós-anormal. Eu estou cansado de anormalidade. Eu vejo Isabela falando de diplomacia e vejo o vídeo que está circulando em Davos, o diálogo sem adjetivos, assistam, quem não assistiu ainda, entre o Al Gore e o atual presidente da República, que revela como, ao lado do ministro das Relações Exteriores, como é que é feita a atual política externa brasileira. É de uma grosseria, é de uma falta de sutileza, de qualquer coisa, que é a única coisa que nos falta, que a gente pode fazer, como Isabela tem repetido, é tomar a liderança de uma agenda, esquecendo o que está aí, quer dizer, na medida que a gente não consegue esquecer. A gente tem um lado de militância, todo dia tem um problema novo, uma batalha nova, um cansaço novo. Eu estou me sentindo muito cansado, fisicamente cansado, eu nunca tive assim. Começo a ficar doente. Essa somatização revela um esforço que a gente está fazendo em resistir, mas ao mesmo tempo propor. Mas a gente tem que pensar para frente. E a proposição existe uma relação lógica. A ciência nos aponta, pelo método dedutivo, que a melhoria das condições sociais requer a melhoria das condições ambientais. A melhoria das condições econômicas requer a melhoria das condições ambientais. Então, é óbvio que a gente tem que construir uma agenda para frente, tendo que repetir não sei quantas vezes, mas continuar repetindo a mesma coisa, para que, pelo menos, aquelas pessoas que nos escutem comecem a agir. E, infelizmente, a gente não pode mais esperar. A gente tem que construir uma agenda para agora. E essa agenda, como foi colocado pela Denise, envolve a opção de consumo. Eu, como consumidor, sou um consumidor cada vez mais atento. Mas uma parte da cadeia produtiva não tem capacidade de interferir. Eu não interfiro em cimento, eu não compro cimento, eu não compro aço plano, eu não compro nafta, eu não compro insumo petroquímico. Eu não compro a maior parte da cadeia produtiva, que são matérias-primas. Para isso, é necessário uma articulação muito maior. O setor financeiro é particularmente importante. E eu acho que, pelo menos, o setor financeiro a gente consegue, ao menos, ser escutado. Talvez por aí. Como a agenda precisa ser propositiva, o que a gente tem que mostrar? Risco menor. Isso é muito importante. Neste momento, há uma campanha violenta que já está estabelecida na Europa contra a importação de produtos brasileiros. Você quer financiar isso? Você quer se expor a um risco de desabamento? Eu coloquei um trabalho, Isabela nos provocou, para a agenda urbana, o risco de desabamento. Eu vou fazer a questão do saneamento. A lógica do novo marco do saneamento é que ele seja lucrativo. Olha, para ele ser lucrativo, tem que cobrar de alguém. O problema é que o saneamento, o que falta é da população mais pobre, que não tem recurso para pagar. Então, não vai funcionar. Então, não adianta eu imaginar que eu vou ter uma solução para o problema. E qual é a consequência de não ter saneamento? É problema de saúde pública. E problema de saúde pública é o quê? É um problema fiscal para a prefeitura, é um problema fiscal para o governo estadual. Então, com o subnacional, a gente pode conversar com a prefeitura,
com o governo estadual, uma frase que eu aprendi muito bacana com o meu amigo Carlos Mussi, da CEPAL. O passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. E esse passivo fiscal é essencialmente no subnacional. E esse tipo de coisa a gente precisa colocar. E eu fecho aqui, eu não pude assistir a Alicia Bárcena hoje. Hoje ou amanhã, não sei. Eu tenho reuniões a semana inteira. Eu sei que a Alicia Bárcena, que é a executiva da CEPAL hoje, está falando no evento de vocês. E a CEPAL, eu acho, um espaço importante de ocupação nesse mesmo discurso. A CEPAL hoje tem uma proposta do Big Push ambiental, que pode ser um canal importante para convencimento. Há pouco o que fazer no governo federal brasileiro, mas há muito o que fazer na governança como um todo. Somos um país federativo. Então, nós temos federal, municipal, estadual. Podemos trabalhar no subnacional, temos executivo, mas temos legislativo e judiciário. As frentes parlamentares ambientalistas estão crescendo e ocupando espaço grande. Temos que ocupar a pauta da agenda da reforma fiscal. E reforma fiscal não é apenas reforma tributária, é reforma orçamentária. Temos que ocupar esses espaços e temos que definir a nossa agenda. Eu sei que é difícil, nós temos sido extremamente reativos, porque o volume de maluquice, para não dizer outro termo, que aparece diariamente é gigante, nos envergonha. Esse vídeo, em particular, que eu assisti ontem, desse diálogo, me envergonhou de ver essa nossa representação, mas, ao mesmo tempo, partir para frente. Há duas eleições importantes em novembro. Uma que está todo mundo olhando, que é a eleição norte-americana, onde esperamos que haja uma mudança de rumo na economia americana que vai puxar os rumos da diplomacia internacional para uma nova agenda, e, nesse aspecto, Isabela está absolutamente estratégica, incluindo, mantendo um diálogo, mas também a eleição subnacional. Recuperar a agenda e propor, e sempre com o mesmo argumento. Por que nós propomos isso? Porque nós acreditamos que é a única forma que a gente tem de se transformar num país decente. Eu, quando era jovem, achava que o Brasil ia ser um país bacana. Já não tem mais... A minha ambição está lá embaixo. Eu só quero que a gente seja decente. Eu quero que que esse país, pelo menos, pare de me envergonhar como cidadão planetário. Perfeito, Cadu. Muito obrigado. Prazer poder falar com vocês de novo. A gente já teve muitos embates, né, na UFRJ, na época. E mais uma vez, foi uma aula de escutar aqui. E eu queria pedir para a Isabela finalizar com suas últimas considerações com aspectos práticos. O que a gente tem que considerar nesse novo rumo? Como é que a gente constrói essa nova agenda socioambiental brasileira? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite mais uma vez, Fred, dizer que lamentavelmente eu não vou poder estar com vocês amanhã, como estava sendo previsto, junto com a Cristiana Figueiras, mas vocês deram um jeito para que eu pudesse participar hoje. Então, acabou que eu sou uma penetra nesse painel, tá, Cadu? De maneira muito sustentável, espero. Mas foi uma alegria porque também eu pude rever meus amigos e te agradecer muito por essa iniciativa. A segunda questão eu acho que a gente não tem que ficar preso. Obviamente que o Cadu acabou de fazer um depoimento muito significativo, porque nós estamos presos a um volume individualmente como cidadãos, a um volume de provocações, de equívocos, de esquizofrenia política, se eu posso usar esse termo, tropical, tá? Que, na realidade, nos ocupa cada minuto de 24 horas. Tá? Mas a gente tem que entender isso, viver isso, a democracia é assim, tá? Então, graças a Deus. Mas, paralelamente, eu acho que nós temos que buscar construir novos espaços de diálogo e de oferta de novos caminhos. Quer dizer, nós não estamos mais, como a Denise colocou lá atrás, que era um processo de conscientização. Conscientização já está aí, nós já sabemos, nós estamos indo para aquela coisa que é implementar. Então, dois exemplos muito concretos. Eu dei um já falei sobre a estratégia de saneamento para cidades na Amazônia. Entendeu? Abrir um espaço para discutir isso com os investidores
entender o novo marco regulatório, entender as demandas dessa sociedade, entender se isso é financiável ou se não é financiável, entender os interesses de grupos internacionais de investimentos no Brasil e colocar uma equação, aí tomando carona no que o Cadu falou, do subnacional, que você possa trabalhar com um olhar mais estratégico para ajudar na equação desses problemas subnacionais com a participação social. Tá? Isso vai desde as populações tradicionais às grandes cidades. Você tem inovações tecnológicas, você tem soluções para tudo. Como é que você formata uma agenda e que as pessoas possam acreditar nela e se juntarem a ela? Nós vivemos um momento que é um momento de pulverização, não só saindo da crise política do Brasil, nós vivemos uma pulverização de informações e de caminhos. Nada fica em pé depois de 15 minutos, porque se a gente ouvir o depoimento do Cadu, ele vai terminar essa semana exausto, com a bateria descarregada, e o cara está chutando, ele é pior que jogador de futebol, ele chuta em todas as direções. Porque assim nós estamos sendo demandados, porque todo mundo quer que o Brasil participe. Agora, eu acho que a gente tem que pegar 2 ou 3 casos, quer dizer, saneamento em cidades é um, a discussão sobre adaptação climática, que Cadu e eu temos falado, é absolutamente importante. Nós temos que criar uma cultura de adaptação no Brasil, isso é em nível municipal, isso é em nível de políticas públicas. Tem uma eleição esse ano municipal, como é que a gente quer dialogar com quem foi eleito a partir do ano que vem? Com base no medo? Com base no desastre ou no base na capacidade de construir, de alinhar, de colocar as pessoas minimamente juntas para construir processos inovadores. Então, tem uma discussão importante sobre a agenda de adaptação climática, que é muito além de cortar emissões de mitigação, da agenda de mitigação, que o Brasil hoje, por exemplo, não tem nenhuma estratégia de implementação da sua NDC, nem tampouco ampliação de ambição, como os países do mundo estão trazendo hoje para começar a implementar Paris. A terceira agenda, que também pode ser muito sugestiva, é entender isso. Eu gostei muito que o Cretano colocou. Quais são as demandas? E o Cadu falou, vou voltar lá a 1499, estou lendo. Quais são as demandas das populações tradicionais no Brasil? Não só na Amazônia, não só as populações indígenas. Como é que a gente organiza isso num quadro que a sociedade brasileira possa compreender de fato do que nós estamos falando? Tá? Assumir um caminho de não ir para a guerra de narrativas, começar a colocar, sai disso e vamos, olha, o que é real? Demarcação de terra indígena, onde paramos, qual é a demanda represada, qual é a estratégia, como é que a gente pode trabalhar com instituições, além do Ministério da Justiça que não responde, entendeu? Qual é a estratégia que nós vamos lidar para fazer o enfrentamento? A mesma coisa em relação às populações quilombolas ou às comunidades ribeirinhas. As comunidades ribeirinhas do São Francisco. Como é que nós vamos lidar com isso ou nós vamos ficar reféns de um novo bolsa auxiliar, não sei o quê, que vai ser usado como manobra política de populismos, etc, etc. Como se constrói soluções? Como é que a gente, que tem N coisas legais acontecendo no Brasil, é impressionante a capacidade de mobilização da sociedade brasileira, é impressionante. Cada lugar que eu chegava, né? Agora estamos trancados em casa, mas é impressionante como é que a gente tem instrumentos, como a gente tem mobilização, o que está acontecendo hoje no movimento negro no Brasil, no movimento das mulheres, nas comunidades LGBT, com soluções concretas, não são soluções só dos direitos civis, direitos humanos, são soluções econômicas, de viabilidade. Onde está o papel da economia e inovação? Essas novas dinâmicas de startups, como é que isso funciona? Como aconteceu agora, por exemplo, na Amazônia, domingo, quem viu a manchete do Estadão, viu lá que as coisas começam a acontecer. Tem no Cerrado, quais são os desafios das agendas econômicas brasileiras, como, por exemplo, a agricultura. Eu não tenho que ficar contando o meu passado, eu tenho que saber o que a agricultura quer fazer nos próximos 40 anos, o que ela entrega do ponto de vista ambiental. Então, qual é a interlocução? Eu vou continuar conversando com o ruralista, brigando com o ruralista, ou vou atrás de gente que é capaz de mudar o rumo, porque está mudando o rumo e está acontecendo. Eu acho que nós temos que abrir espaços de diálogo da sociedade civil, que eu chamo de inclusão política, a partir das nossas ambições. Quais são as nossas ambições para que o Brasil seja um outro Brasil? Que a gente saia do Brasil de B minúsculo, que nós estamos vivendo hoje, e que a gente vá para o Brasil de fato, que ele se traduza, já que ele gosta tanto, muita gente gosta de falar que nós somos uma superpotência, potência ambiental, uma potência energética. Eu quero a potência do povo brasileiro. Eu quero uma sociedade
potente. Eu acho que esse é nós temos que sair dessa bobagem que está colocada aí, essa fragmentação, que é uma realidade, e nós temos que acreditar que a diversidade, a pluralidade, a diversidade de etnias, de culturas, de línguas que nós temos na base da sociedade brasileira, que é uma única só, essa diversidade é que é a potência de um país. E nós temos que saber construir os espaços para que ela esteja representada pela sociedade, uma melhor interlocução com o setor privado, não pode só querer controlar, tem que saber construir junto e ter uma bela, estruturar nova base de interlocução com o governo, que não se resuma ou que não fique restrita a direitos, mas a deveres, e que se oriente, sim, por ambições. Qual a ambição? O que acontece? E eu gosto muito disso que o Cadu falou. O que acontece se eu não fizer? Entendeu? O Brasil tem que entender A mais B, C mais D. Se eu não fizer isso, o que acontece? Não é com base no medo, entendeu, Fred? Não chega de medo. Tem que ser com base na nossa capacidade de realizar, de trabalhar, de entregar. Tá? Nossa capacidade de acreditar que nós somos muito maior do que alguns atores, algumas pessoas que estão aí que apequenam o Brasil. Então, é acreditando na nossa democracia, acreditando na história, na nossa trajetória, na diversidade da nossa sociedade, que a gente vai ter que arregaçar as mangas, sem nenhum problema. Vamos arregaçar as mangas e vamos começar a contar mais 35 anos de história da nossa democracia. É esse o desafio? É esse. Qual é a nossa ambição para 2050? Nosso desafio, já que o mundo todo está cheio de metas para 2050, qual é a ambição da nossa sociedade em 2050? Como é que o Brasil quer se mostrar como sociedade brasileira em 2050? Cabe a nós, que somos uma sociedade que mobilizamos atores, mobilizamos interlocução, somos parte, mobilizarmos e juntarmos e trabalharmos e reconhecermos a diversidade do que aí está. E deixar que essas pessoas possam ocupar espaços o mais rápido possível. Então, acho que o desafio é entender a demanda que está colocada no curto prazo, entender mesmo, não menosprezar nada, tá? Entender, sem nenhum juízo de valor, e tentar, a partir daí, construir um grande quadro que é a ambição, por onde o Brasil quer ir, onde é que a sua sociedade quer ir. Se você conseguir convergir 10 pontos, eu posso lhe assegurar que num Brasil rural, um Brasil urbano, um Brasil desigual, posso lhe assegurar que você vai juntar mais gente para construir do que você tem hoje para destruir. Isso, a minha experiência de 35 anos mostra isso, e eu acho que as pessoas precisam acreditar. O Brasil não pode se apequenar. Nós somos muito maior do que está colocado aí. Nós, como sociedade, afinal, como diz o Moraes Moreira, ele dizia que lá vem o Brasil descendo na ladeira. Mas eu prefiro acreditar que essa gente bronzeada está aí para mostrar o seu valor. Então, a gente tem que ir para frente, nós temos que ambicionar um país, porque é o nosso país, ninguém tira o Brasil de nós, nem esses brasileiros que acham que são mais brasileiros do que a gente. O Brasil é nosso, e o Brasil pertence ao mundo também. Então, nós temos que ir juntos, construindo. Agora, vai dar trabalho? Vai. Infelizmente, nós estamos no meio do caminho, alguém fechou o caminho, implodiu a bomba, a ponte, e nós vamos ter que voltar tudo. Não, vamos construir novos caminhos, não significa voltar. Vamos construir novos caminhos. E aí isso dialoga com a sua geração, com as novas gerações, Fred, com pessoas com seu aprendizado, e nós estamos aqui para continuar trabalhando. Eu já estou fazendo o meu plano 2050. Tá? Até lá eu vou ter 88 anos, então estou bem. Tá? Acho que dá para chegar lá. Eu e Cadu vamos estar lá, certamente, lutando, mas fazendo o seguinte, cara, vamos embora que o Brasil tem pressa. Nós, como brasileiros, temos pressa. Muito obrigada. Perfeito, muitíssimo obrigado, Isabela. Queria finalizar como coordenador do Grupo de Trabalho de Finanças Climáticas do OLAC, como chefe de operações América Latina e Caribe da Cital, e agradecer muito aos nossos panelistas por, assim, nós avançamos muito no tempo e valeu muito a pena cada minuto. Foram contribuições muito valiosas de todos vocês. Greta Kannenberg, Denise Rios, Isabela Teixeira, Carlos Eduardo Young. Queria agradecer também a todas as outras instituições que viabilizaram a realização desse painel, especialmente a Liliana Pimentel, do Climate Valley Project, o ILAN, do 350.org, também o Instituto Agenda Urbana Brasil, La Clima, Arariara e a Resam. Esse painel que faz parte da Semana por um Futuro Sustentável, Justo e Inclusivo na América Latina e Caribe. E queria aproveitar também e fazer um último convite, que a gente vai ter daqui a pouquinho,
já agora, né, o próximo painel com Danilo Farias, que é uma jovem liderança da agenda climática, que traz essa visão de comunidades tradicionais e extrativistas, que vai ser através do Facebook da Reactivação Transformadora. Bom, muito obrigado também a todos que assistiram, que participaram, que mandaram perguntas. E todo o painel vai estar disponível nas diferentes plataformas, OLAX e tal, e Climate Ready Project e outros parceiros. Então, espero que tenhamos mais espaços como esse de discussão, com tanta gente boa, com visões diferentes e respeitando a opinião dos outros. E é o que falou Isabela, agora é arregaçar as mangas, porque tem muito trabalho para fazer. Muito obrigado, gente. Que vocês tenham uma boa tarde e uma excelente semana. Muito obrigada, boa tarde a todos. Prazer revê-los. Tchau, Liliana. Nossa, Tchau, Cadu. Tchau a todos. Tchau, Obrigada, Isabela. Fred. Tchau, tudo de bom. Tchau. Tchau. Obrigada. E obrigado pela paciência em escutar. Eu acho que é muito importante a gente falar. A gente não pode ficar calado. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Até logo.